Muito bem, então eu estou começando a gravar aqui a aula para disponibilizar para vocês. O que a gente vai fazer hoje é rodar, a gente vai fazer, né, colocar a mão na massa aqui para fazer uma avaliação, para ver o efeito de um programa de saúde em algumas cidades, e a gente quer saber se o programa de saúde diminuiu ou não os gastos com saúde numa determinada comunidade. Tá? Então, para fazer isso, a gente vai usar esse set WD, é só um lugar que eu mostro para o R onde é que estão meus arquivos. Eu vou usar 3 pacotes, esses pacotes são meio básicos, eles apenas são funções que eu vou usar. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir o meu banco de dados, que é o evaluation.dta. Tá? O que esse banco de dados tem? Vamos dar uma olhada aqui. Ele tem, se a gente colocar dimensões, dim, d, vocês vão ver que a gente tem 19.827 linhas e 22 colunas. Tá? Quais são as variáveis que nos interessam nesse banco de dados? A variável outcome, a variável que a gente está querendo explicar, é a health expenditures, que é o gasto com saúde. É a nossa variável y. Tá? Então, vou pedir uma frequência dessa variável. O R está aqui pensando, ó, o stopzinho está aberto. Eu basicamente não consigo ver nada, né? Porque são tantos os valores diferentes de gasto com saúde que ele me dá uma lista enorme. Tá? Então, vamos pegar a média, que faz mais sentido para a gente. Quanto que, em média, é gasto com saúde no total da minha amostra? Tá? Então, a gente tem um gasto aqui que é per capita, né, de 17,03 dólares por família. Tá? Esse é o número que está dado aqui, ó, 17,03. Qual que é o tratamento? É a variável, a gente vai chamar de variável W, que são os inscritos no programa. É a variável enrolled. Então, vamos pedir uma frequência, que a gente vai descobrir, ó, 29,9% estão inscritos no programa, 70% não estão inscritos. Ok? Então, o que eu posso fazer? Se eu fosse um aluno de gestão pública, fazendo uma análise básica desse assunto, o que eu faria? Olha, eu tiraria uma média de gastos com saúde para pessoas que não estão inscritas no programa, portanto, é o grupo de controle, e depois compararia com a média de gastos de saúde para quem está inscrito no programa. Ok? O que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo que quem se inscreveu no programa, que é um programa de prevenção contra doenças, a média de gasto com saúde é menor do que quem não se inscreveu. Ou seja, os dados brutos, os dados observacionais, eles me dão, sim, uma boa estimativa, né, de que parece que o programa de prevenção funciona. Né? Então, o resultado é bom. Mas o que vocês têm que me perguntar? Qual que é o problema de fazer essa comparação da média do tratamento menos a média do controle simplesmente? Qual que é o problema que esses dados aqui têm? Que não me permite dizer que essa diferença é uma diferença causal. Por que isso aqui não é o average treatment effect? Por que isso aqui não é o efeito médio do tratamento? É porque, como não é um experimento, não dá para garantir que as amostras são equivalentes, né? Que uma pessoa do grupo de tratamento corresponde a uma do grupo de controle. Então, você não pode fazer essa... Exatamente, perfeito. Como o tratamento não foi distribuído de maneira aleatória,
eu não tenho condições de garantir que o grupo de controle e tratamento são iguais. Eles são comparáveis, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma série de variáveis, por exemplo, idade do chefe da família, idade da esposa, escolaridade do chefe da família, escolaridade da esposa, se o chefe da família fala um tipo de língua, né, língua inglesa, indígena, desculpa, se o chefe da família é mulher, o número de moradores por casa, se a casa é chão de terra ou não, se tem banheiro, hectares de terra ocupados por aquela família, qual que é a distância daquela família em relação ao hospital, que esse experimento, aliás, esse estudo foi feito numa comunidade rural. Então, a gente quer ter garantia, Rodolfo e moçada, que eu estou fazendo uma comparação que faz sentido. Quer ver? Ó, vamos fazer uma análise aqui. Ó, eu vou pegar a média de idade do chefe da família apenas para quem se inscreveu no programa. Então, ó, a média é de 42 anos. Para quem não se inscreveu, a média é 48. Então, já tem uma mudança. Só para dar alguns exemplos, tá? Nesse caso, as amostras são diferentes. Vamos pegar agora o nível de escolaridade. Será que controle e tratamento têm níveis de escolaridade iguais ou parecidos, né? Na média? Olha lá. A média de escolaridade de quem está do chefe da família para quem está no grupo de tratamento é 2,97. Para quem está no grupo de controle é 2,77. É parecido, né? Não é tão diferente assim. Agora vamos ver em relação ao número de banheiros. Olha lá, 57% tem banheiro e 63% do grupo de controle tem banheiro. As proporções aí já são mais diferentes, né? Então, dá para perceber que a amostra de controle e tratamento não é simplesmente igual. São amostras em dados observacionais, né? Não é um dado experimental, tem diferença. Então, o que nós vamos fazer? Rodolfo, você perguntou no começo da aula, mas eu acho que eu entendi a concepção, o difícil vai ser rodar. Você vai ver que não é tão difícil assim, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular os scores de propensão, os propensity scores. O que é isso? Eu vou pegar todas as variáveis de controle que eu acho que podem determinar a pessoa ter se inscrito ou não no programa e vou rodar uma regressão dessas variáveis sobre a variável tratamento. Essa é a primeira coisa que eu faço. O modelo é logístico, porque a variável é dicotômica, né? Participou ou não. Então, eu pego tratamento, a variável tratamento, e faço uma regressão de todas as variáveis de controle. Eu vou usar aqui uma binomial, que é um probit, e o dado é o D. Tá? Vou chamar esse modelo de prop. Rodei o modelo. Então, vamos ver o que ele nos mostra aqui. Quando eu peço um summary desse prop, eu tenho as estimativas e dá para ver que várias variáveis são importantes na hora de explicar se a família foi ou não inscrita no programa. Ou seja, peraí. Isso mesmo. Então, chefes de família mais velhos tendem a se inscrever menos no programa. Olha lá, o efeito é menos 0,01. As mães de família, as esposas, né? Quanto mais velhas, menos também aquela casa se inscreve no programa. Quanto maior o nível educacional do homem, menos ele se inscreve no programa. Quanto maior o nível de escolaridade da mulher, menos eles se inscrevem no programa. Quanto mais eles falam língua indígena, mais eles se inscrevem no programa. Quanto maior o tamanho do número de moradores da casa, mais eles se inscrevem no programa. Quanto mais casas de chão, de terra existem, mais eles se inscrevem no programa. Quanto mais banheiro, menos se inscreve.
Quanto maior o número de hectares da terra que aquela pessoa tem, menos ela se inscreve, e quanto mais distante do hospital, mais se inscreve no programa. Tá? Então, isso aqui dá para ver que o grupo o que determina o grupo de tratamento ou controle não é aleatório. Existem variáveis que determinam esse resultado. Por isso que a gente, então, tem que usar essa modelagem. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular os scores de propensão. Depois que eu calculo os scores de propensão, eu vou extrair os scores do modelo e vou plotar as densidades dos dois grupos, inscritos e não inscritos. Para extrair os scores, eu vou criar aqui eu vou usar uma função que chama predict, que me dá os valores preditos, ou os valores estimados, que no fundo é o quê? A probabilidade de uma pessoa participar do grupo de tratamento ou do grupo de controle. Tá? Então, esse predict vai ser em relação ao modelo prop, e aí eu vou chamar ele de SC. Rodei isso aqui, eu vou criar um novo banco de dados que combina os valores preditos que eu acabei de calcular e se a pessoa estava no grupo de tratamento ou no grupo de controle, eu vou chamar de D2. E aqui eu vou calcular uma densidade que compara para cada valor de probabilidade se a pessoa estava no grupo de controle ou tratamento. Ah, meu Deus. Cadê minha função? Nossa, será que eu não rodei? Peraí, gente. Só ver se está funcionando aqui. Meu código não está instalando esse pacote. Eu devo estar com a versão errada. Foi mal, galera. Tá vendo? Ele não está abrindo o pacote. Para consertar isso aqui, eu vou ter que mexer no meu código binário do R. Isso vai demorar um pouco. Então, a gente vai pular essa linha de código, tá? Mas depois eu conserto isso e mando para vocês. Isso no computador de vocês pode não dar errado, é porque eu troquei o R recentemente e aí o lugar de instalação desse pacote acabou sendo alterado. Me desculpa. Mas o que vale aqui a gente analisar é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui de outro jeito. Plot D2 SC D2 enrolled. Mas eu não vou conseguir ver a densidade aqui. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó. No grupo de tratamento 1, eu tenho pessoas com baixa probabilidade de serem selecionadas e alta probabilidade de serem selecionadas. Aqui embaixo está a probabilidade de participar ou não do grupo de tratamento e controle. E tem gente no grupo de controle, também com baixa probabilidade, e gente com alta. Por que eu calculei isso aqui? Por que eu estou mostrando isso aqui desse jeito para vocês? Porque eu queria mostrar que tem gente que, quando a gente modela as probabilidades da pessoa participar ou não do grupo de tratamento, tem baixa probabilidade de estar no grupo de tratamento, mas está. E tem gente que tem alta probabilidade de estar no grupo de tratamento e está. O inverso também acontece. Tem gente que tem alta probabilidade de estar no grupo de tratamento, mas está no controle. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar justamente o fato de ter construído agora, né? Eu sei, ó, 1 é o grupo de tratamento e 0 é o grupo de controle, e eu vou pegar gente com mesma probabilidade de estar no grupo de tratamento, né? Que são todos esses grupos aqui, ó, e eu vou comparar essa pessoa aqui com essa. Eu vou comparar essa pessoa com essa. E assim por diante. Então, eu vou começar a comparar, na hora de fazer a modelagem, pessoas pela probabilidade ou não de estarem no grupo de tratamento.
Tá? Então, para fazer isso, o que nós vamos fazer? A gente vai juntar os gastos de saúde com os dados, se a pessoa foi tratada ou não, e os dados que são os scores de propensão, para ver se a pessoa, né, qual que é a probabilidade, a partir de todos os dados que a gente controlou, qual que é a probabilidade daquela pessoa estar no grupo de tratamento ou não. Então, esse novo banco de dados vai ter 3 colunas. Né? Quanto que eu gastei em saúde, se eu estava inscrito no programa ou não, e qual é a probabilidade de estar inscrito ou não no programa. O que eu vou fazer aqui embaixo? Eu vou rodar uma regressão. Interromper? É porque a sua tela está parecendo toda preta para mim. Eu não sei se está assim para todo mundo. Aqui está normal. Ah, então deve ser ruim aqui para mim. Desculpa. Deixa eu fazer de novo aqui, Jéssica. Vê se agora voltou para você aí. Acho que eu vou entrar, sair e entrar de novo aqui. Tá, faz isso então, a gente espera um minutinho. Mas, então, enquanto ela entra e volta, né, então agora eu tenho um banco de dados, gente, com 3 colunas. A minha variável resultado, que é gasto com saúde. A minha variável tratamento, que é saber se a pessoa se inscreveu ou não no programa de prevenção a doenças. E a probabilidade, a partir do modelo que a gente construiu, né, com todas as variáveis de controle, daquela pessoa, se ela deveria ou não estar no grupo de tratamento. Tá? O que nós vamos fazer agora? Gente, a gente vai fazer um modelo de regressão linear. Vamos ver se a Jéssica entrou. A gente vai fazer agora um modelo linear. Peraí, que ela está entrando. Só um minutinho. Deu certo? Ainda não. Acho que ela está com algum problema lá na internet. A gente vai fazer um modelo linear em que o y é a nossa variável resultado, o tratamento vira a primeira variável aqui e eu vou incluir um controle. Qual controle? Todas essas variáveis? Não. Eu vou usar como controle apenas o propensity score, ou score de propensão, que vai fazer o quê? Vai automaticamente comparar o efeito do tratamento sobre os gastos de saúde para os mesmos níveis de probabilidade de participar do tratamento. Tá? Então, Rodolfo, olha lá, não é tão difícil. O procedimento agora é só interpretar o resultado. Olha lá. Quem participou do programa de tratamento, do programa de prevenção à saúde, teve uma redução de 5,4 dólares per capita de gasto com saúde no seu domicílio. Esse é o efeito causal do tratamento que a gente está estudando aqui. Só que desse jeito que a gente fez, Rodolfo, você vai se lembrar, o resultado dá diferente desse aqui, ó, onde eu comparava apenas as médias. Sim. Né? Olha lá. Se a gente pegar a média do tratamento e subtrair a média do controle, o resultado dá -8. Aqui está dando -5. Ou seja, a gente conseguiu, com precisão, mensurar o efeito médio do tratamento. Isso só foi possível por quê? Porque eu estou usando um modelo, um desenho de pesquisa usando o Propensity Score. Ok? Ok. Só para avisar que eu já retornei e deu tudo certo aqui para mim. Obrigada. Que bom, Jéssica. Tá, então, olha como é simples o procedimento. A gente tem uma variável Y, que é gasto com saúde. Eu quero saber se os gastos com saúde diminuíram
entre aqueles que participaram de um programa de prevenção. Prevenção é a variável tratamento. Enrolled. Se a pessoa foi inscrita no programa. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro rodar um modelo em que eu pego todas as variáveis de controle e rodo um modelo de regressão contra a variável de tratamento. E aí eu calculo os propensity scores, os scores de propensão. Esses scores de propensão viram uma variável dependente, independente, aliás, junto com o meu tratamento, junto com a minha variável resposta, e eu rodo essa regressão que vai dar o efeito do tratamento sobre a variável de interesse, controlando pelo score de propensão. E aí o resultado mostra que o impacto estimado é de uma redução de 5,40 nos gastos das famílias com saúde. Ok? Então, a modelagem é muito simples. Não tem nada demais aqui acontecendo. É bem simples rodar esse modelo. Né? Entendido o desenho, isso aqui fica fácil. Perguntas? Dúvidas? Professor, então, só para fixar aqui, para mim, basicamente o que você fez foi, dentre os que estavam inscritos no programa, definir quais eram os indicadores que faziam com que a pessoa estivesse propensa a participar do programa, e aí depois você comparou com as outras, né? Foi basicamente isso. A primeira coisa que eu fiz foi justamente ver o que determina ou não a pessoa participar do programa. Isso. E aí você calculei, fez em cima disso, eu calculei o quê? As probabilidades para cada indivíduo. Certo? Sim. Então, o indivíduo 1, quando a gente pega aqui o D2, ó, head e D2. Olha lá. O indivíduo 1, a probabilidade dele de participar do programa, segundo o meu modelo, é 0,47. Mas ele está inscrito. Esse terceiro, ó, a probabilidade é 0,52, mas ele está inscrito. Esse aqui é 0,29 e ele está inscrito. Então, tem várias pessoas que têm probabilidade baixa, segundo o nosso modelo explicativo, de ter se inscrito no programa, mas eles o fizeram. Então, em vez de eu comparar esse indivíduo, esse quinto indivíduo, com, né, no geral, com qualquer outro indivíduo, eu vou pegar um outro indivíduo que também tem probabilidade de 0,29 de se inscrever, mas que não se inscreveu. E vou comparar o gasto de saúde desses dois. É isso que esse modelo de regressão linear está fazendo. Ao invés de comparar todo mundo com todo mundo, eu vou comparar indivíduos próximos uns dos outros. Como é que eu faço isso? Na regressão linear, quando eu controlo pelo propensity score, no fundo, o que eu estou querendo dizer é o efeito do tratamento sobre o gasto com saúde controlado pelas outras variáveis. Ou seja, quando a outra variável está no mesmo nível. É isso que a gente está fazendo. Que mais? Quem mais tem dúvida aí? Não, eu acho que não é difícil, hein? Mas é bacana a gente tirar todas as dúvidas agora, porque né, é em cima delas que vocês vão trabalhar no próximo exercício. Mais alguma dúvida? Não? Nadinha, nadinha? Então, deixa eu adiantar um outro conteúdo que virou motivo, inclusive, de um artigo que eu escrevi recentemente, chamado O Auxílio Emergencial Pode Salvar Bolsonaro? Né?
Deixa eu começar a explicar para vocês o que a gente está fazendo aqui, tá? Primeira coisa. Peraí. Peraí, muito bem. Ok. Então, vocês devem ter acompanhado que quase todas as pesquisas de opinião no ano passado indicaram que houve uma melhora ou pelo menos houve uma pausa na queda na avaliação do desempenho do Bolsonaro entre os brasileiros mais pobres, né? Tipicamente definidos como aqueles com renda até 2 salários mínimos. Esse foi um artigo que a gente publicou em julho do ano passado. Essa regularidade ela vem alimentando o debate sobre os possíveis efeitos do auxílio emergencial do governo federal. O que a gente questionou naquela época foi o seguinte: não é simples determinar o efeito de um programa como o auxílio na intenção de voto ou na avaliação de um presidente. Por quê? Né? Uma maneira de conceitualizarmos tal efeito seria imaginar um mundo onde um subgrupo de indivíduos fosse aleatoriamente escolhido como beneficiário e então comparar as preferências desses indivíduos com os que não foram escolhidos. Esse seria um modelo experimental, né? Por quê? A aleatorização faria com que o grupo de beneficiários fosse semelhante ao de não beneficiários. E, com isso, diferenças observadas na forma como cada grupo avalia o desempenho do presidente poderia ser interpretado como efeitos diretos do benefício. Se eu tenho 2 grupos idênticos, produzidos, porque eu fiz um sorteio para definir quem ia receber ou não auxílio, eu não tenho preocupação nenhuma sobre viés. Agora, é impossível fazer isso no mundo real. Por que é impossível? Porque um governo não distribui o programa social de maneira aleatória. Ele distribui um programa social voltado para aquelas pessoas que precisam, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar reconstruir essa mesma lógica de uma maneira ex post, usando um método de pareamento chamado matching. Tá? O que o pareamento faz? Ele compara o comportamento de indivíduos que recebem o benefício com outros que não recebem, mas que são semelhantes aos beneficiários. Então, eu vou construir 2 grupos, igualzinho a gente fez no caso anterior. Tá? Eu tenho que fazer aqui algum tipo de recodificação, só para garantir que as minhas variáveis estão do jeito que eu preciso. Eu vou depois dar o código para vocês, então não se preocupem, vocês vão poder revisitar todas essas questões. Mas a única coisa que eu estou fazendo aqui, de fato, é classificando. Eu tenho um banco de dados, a gente fez um survey. Deixa eu abrir aqui a minha variável. A gente fez um survey em que a gente pergunta, por exemplo, às pessoas, qual a avaliação que você faz do governo Bolsonaro? Você recebeu o auxílio? Né? A gente também pergunta isso. Em quem você votou? Qual que é a sua idade? De que classe social você é? Né? De qual região você mora? Então, a gente pergunta um monte de coisa. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Como é que funciona o matching? Tá? A gente vai rodar a mesma coisa. Olha só. Recebeu o auxílio ou não recebeu o auxílio? Vamos fazer uma table aqui, que é o auxílio. Olha lá, ó. Aliás, prop table. 30% recebeu o auxílio nessa amostra, né? Pediu e recebeu o auxílio emergencial. 70% ou pediu e não recebeu, ou não pediu o auxílio emergencial. Tá? É o que a gente tem aqui. Esse é o meu tratamento. Por quê? O que eu quero saber é como é que está a avaliação do governo. Ok? Vamos fazer a mesma coisa. P4. Olha lá, ó. Se a gente somar o ótimo, 1%, e o bom, aliás, 10%,
e o bom 11%, estava dando, na época, 20% de ótimo e bom, e estava dando 38% de péssimo e 13% de ruim. Estava bem alta a avaliação negativa do governo. Essa é a variável de interesse. Eu quero estudar a avaliação positiva do governo. A variável tratamento é se a pessoa recebeu auxílio ou não. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é um modelo que me diz quais variáveis determinam a pessoa receber auxílio ou não. Aqui eu tenho sexo, idade, classe social, região e religião. Tá? Depois que eu rodar esse modelo, eu já vou calcular os fitted values. O que é isso? São os valores preditos, né? As probabilidades, como a gente calculou da vez passada, da pessoa receber ou não auxílio, e já vou salvar no banco de dados como sendo o meu propensity score, o meu score de propensão. Beleza? Feito isso, então eu tenho lá, para cada indivíduo, eu tenho uma probabilidade específica de ter recebido auxílio emergencial ou não. No exemplo que eu dei anterior, depois que eu rodei o valor, depois que eu rodei a regressão linear e calculei os valores preditos, eu já fiz uma nova regressão linear, certo? Com a variável de interesse, numa regressão em que o tratamento é a minha variável independente principal e o meu propensity score, o meu score de propensão, é a variável de controle. Nesse caso, a gente vai usar um algoritmo chamado matchit, uma função. É um algoritmo de matching. O que ele vai fazer? Agora a gente vai fazer uma coisa mais sofisticada do que a gente fez na aula, no exemplo anterior. O algoritmo vai rodar e, de fato, vai procurar, baseado nesse mesmo modelo, tá? E no propensity score, ele vai procurar pessoas que se comparam com outras pessoas. Ele vai construir uma amostra de controle que é a melhor amostra possível, tá? Para ser comparada com a amostra de quem recebeu o tratamento, que nesse caso é o auxílio emergencial. Então eu vou pegar a melhor amostra possível de gente que não recebeu o auxílio emergencial para comparar com quem recebeu. O nome disso é match. Então, eu vou rodar essa função. O método é o nearest, que é o de mais proximidade. Se precisar fazer o replacement, né? Se eu posso usar o mesmo indivíduo mais de uma vez. Então, são só parâmetros para definir. E aí eu vou construir um banco de dados só dos casos. Eu estou chamando de MDA, MDAll, porque eu estou usando todos os casos, os que foram usados no matching e os que não foram usados no matching. Então, se a gente fizer uma tabela, ó, dá para ver direitinho. Né? Eu estou pegando aqui qual é o peso de probabilidade mais comum em cada um dos casos. Estou construindo uma tabela em relação a isso. Né? E estou dando pesos diferentes para o nível de ordenação que eu estou dando nesse match. Então, você vai ver que tem a turma do -3 e a turma do 3. O que significa isso? É como se eu tivesse dividido a minha amostra em 7 grupos. O que tem mais chance de receber o auxílio emergencial para o que tem menos chance. Né? O grupo -3 é o grupo que tem mais chance de receber o auxílio emergencial. O grupo 3 é o grupo que tem menos chance de ter recebido o auxílio emergencial. Tá? A gente vai salvar essas informações que a gente vai usar elas de que modo? Né? O que a gente está fazendo aqui é comparando para cada um desses fatores, né, quais são os pesos que a gente vai dar nessa amostra para os diferentes grupos né, de gente que recebeu ou não recebeu o auxílio emergencial. Então, quem recebeu está no true, quem não recebeu está no false, e aqui eu tenho os diferentes grupos de avaliação do governo. Estou comparando
para ver se os grupos estão ficando nivelados ou não. Tá? Depois eu vou mandar o texto, vocês vão poder ler, mas o importante é a gente poder fazer essa comparação aqui. Ó, tá? O que a gente vai fazer aqui? Ó? Veja bem, eu vou pegar esse TPM aqui, que é um dado que a gente acabou de construir, nessa probabilidade, essa proporção, aliás, de avaliação do governo a partir de quem recebeu ou não o auxílio emergencial, e aí usando os pesos ali dentro. E o que esse dado está me mostrando? Né? O percentual da amostra de gente que avalia o desempenho do presidente como péssimo. Aqui está ruim, né? Deixa eu ver se eu consigo. Não veio para o plot. Se eu consigo rodar aqui. Não, continua não sendo bom. Então, mas o ponto aqui é qual é o percentual da minha amostra que é não beneficiária e que avalia o governo Bolsonaro como péssimo. E entre os beneficiários, quantos avaliam como péssimo? Ou seja, a partir desse momento, eu só estou comparando pessoas que são idênticas em tudo, menos em ter recebido auxílio. E aí eu vou comparar como é que elas avaliam o governo Bolsonaro. O que eu descubro? Eu descubro que entre os que avaliam o governo como péssimo, eu tenho mais gente que não recebeu o auxílio do que gente que recebeu. Tá? Então, a diferença aqui de 5 pontos na avaliação negativa, ela existe. Em todos os outros casos, ruim, regular, regular positivo, bom, ótimo, essa diferença desaparece. Nada disso é estatisticamente significativo. Ou seja, o que a gente conclui com isso aqui? Quando a gente analisa e compara quem recebeu e quem não recebeu o auxílio emergencial, e como essas pessoas avaliam o governo, fica claro que o auxílio não ajudou a popularidade do presidente a crescer. Ela apenas ajudou a popularidade do presidente a ficar menos pior. Ou seja, não é que o auxílio emergencial tenha criado um fator, né, positivo para o governo. Ele apenas não gerou um fator, ele diminuiu o negativo do governo. Tá? De onde a gente interpreta e analisa, né? Os dados estão aqui, depois vocês vão poder fazer as análises que vocês quiserem para reproduzir o estudo. Mas o que a gente está mostrando é que o auxílio não melhora a imagem do governo. Ele apenas faz ela ficar menos pior. E fazer ela ficar menos pior, na nossa avaliação, não salva o governo. Então, essa não é uma aposta que, por exemplo, gera empatia nas pessoas. Felipe, mas todas as análises feitas até aqui mostravam que quem recebeu o auxílio avalia melhor o governo do que quem não recebeu. Ok. O problema dessa análise é que ela compara pessoas diferentes. Para a gente ter o efeito que a gente, né, gostaria, que é esse de analisar o resultado do efeito do tratamento, que é o auxílio, a gente tem que adotar uma lógica um pouco diferente, né? Que é se tem diferença ou não na avaliação feita do governo para quem é igual em tudo, menos em ter ou não recebido o auxílio emergencial. Tá? Então, esse é um outro exemplo, um pouco mais sofisticado, mais complicado, inclusive, de como fazer essa análise. Tá? O exemplo anterior é mais simples, mais direto. Tá? E o que vocês vão fazer como exercício para mim, para a semana que vem, é replicar esse estudo usando o que a gente fez em aula, usando Propensity Scores, vão rodar isso em casa e vão rodar para mim um relatório explicando esses resultados
e como é que vocês interpretariam esses dados, como é que vocês fariam um relatório para mim em torno desses dados. Ok? Alguma dúvida? Não. Você vai mandar isso pelo e-mail, professor? Eu vou mandar tudo agora explicadinho por e-mail, como é que vocês vão fazer, e o código vai estar disponível lá no Moodle para vocês baixarem. Beleza. Felipe, Ok? boa noite. Boa noite. Beleza. O resultado da primeira tarefa e as próximas tarefas já estão definidas? Tem alguma coisa nesse sentido? Porque a gente já está no último mês, né? E eu estou um pouco perdido. Nesse último mês, quem que falou foi Guilherme? Isso. Tá. Guilherme, nessa reta final do curso, a gente vai ter um exercício por semana, que são justamente os modelos que a gente está estudando, tá? Então, a nota da disciplina vai estar justamente atrelada a esses exercícios que vão sendo feitos, os 2 anteriores e mais os 4 daqui para frente. Mas a nota do primeiro vai saindo em sequência ou vai sair tudo no final? Não, vai saindo tudo em sequência. Beleza, Se vocês valeu. entregarem, a nota vai sendo dada. Tá bom?